Olá pessoal, vamos então a mais uma aula sobre osteologia e anatomia radiológica, onde nós estamos trabalhando aí com o sistema esquelético, visualizando as suas estruturas numa imagem radiográfica. Então, na aula de hoje nós vamos abordar aí a cintura pélvica. Basicamente, a cintura pélvica ela vai ser composta pelos ossos ilíacos, tá? Um de cada lado, pela região do pubis e a região do isquio. Posteriormente, ela é fechada aí pela coluna sacral e anteriormente nós temos uma estrutura muito importante que é a síntese púbica, onde se articulam os dois ossos púbicos. Temos aqui, essa vista aqui, o forame obturado, região do acetábulo, onde origina aí a articulação coxo-femoral, onde a cabeça do fêmur se conecta à região acetabular. Aqui, nessa parte colorida, então nós temos aqui a formação, tá, do acetábulo. Então, o acetábulo ele é composto por esses três ossos do quadril. Região, a parte superior do ilho, na região medial aqui pelo pubis e na região inferior, tá, pelo osso isquio. Tá? A linha pontilhada vermelha é a linha terminal da borda pélvica. Tá? Outro ponto importante também, nós temos aqui a região do cóccix, algumas estruturas também do pubis aqui, tá? Do osso púbico que nós temos, então, a região, tá, do ramo superior, corpo do pubis, ramo inferior e aqui a região do púbico e a síntese púbica. Bom, nessa outra imagem, repleta de estruturas demonstradas aqui. Então nós temos a crista ilíaca, a articulação sacroilíaca, tá? Espinha ilíaca posterior-superior. Aqui a vista da entrada da pelve, região do cóccix, sacro. Aqui a espinha isquiática, região do acetábulo, pubis e isquium, a região do ângulo subpúbico, forame obturador, cóccix, espinha ilíaca antero-inferior, espinha ilíaca antero-superior e a região da crista ilíaca. Tá? Tanto a crista ilíaca quanto a espinha ilíaca antero-superior são dois pontos extremamente importantes para o profissional técnico ou tecnólogo em radiologia que vai auxiliá-los aí no posicionamento radiográfico. Então, nessa imagem aqui superior, à esquerda, nós temos aqui a formação do acetábulo. Então, a parte superior do coelho, a região aqui medial e anterior com pubis, e aqui a região lateral com o isquio. Bom, nessa imagem aqui, a inclusão então das cabeças femorais, onde a cabeça femoral com acetábulo é chamada de articulação do quadril ou articulação coxo-femoral. Tá? A crista ilíaca, uma estrutura extremamente importante nos posicionamentos, espinha ilíaca antero-superior e aqui a região, tá, da entrada pélvica, base do sacro, síntese púbica, região de isquio, pubis, os forames obturadores ou obturatório, tá? Região também aqui da espinha isquiática. A pelve masculina e pelve feminina elas apresentam distinções anatômicas uma da outra, no seu formato. Tá? Ela tem pelo menos duas características que distinguem uma da outra, geralmente muito utilizada aí na radiologia forense. Tá? Então nós temos a vista do arco pubiano, tá? O ângulo subpélvico, que no homem ele é mais estreito, quanto também a região aqui da entrada pélvica, que na mulher é mais amplo, determinada aí de canal do parto, tá? E o arco púbico
também, ou o ângulo subpúbico, ele é mais amplo na pelve feminina. Nessa vista então aqui do quadril, tá, dos ossos do quadril, nós veremos então a posição, tá, na vista lateral e numa vista medial. Então, numa vista medial, nós temos a região aqui do osso ilíaco, da fossa ilíaca, tá? Região da fossa ilíaca. A região da crista ilíaca, a espinha ilíaca antero superior, tá? A região aqui do pubis, aqui é a parte sinfisal, a região da síntese púbica, a vista aqui do forame obturado, então região do pubis, região do isquio, aqui a espinha isquiática, tá? Região aqui da incisura, tá? Essa entrada aqui é a incisura isquiática menor, incisura isquiática maior, tá? Tuberosidade isquiática, ramo do isquio. Temos aqui também, tá, a tuberosidade ilíaca e a região da face auricular para o sacro, tá? Aonde vai originar aí a articulação sacro-ilíaca. Então, alguns pontos bem importantes na anatomia do quadril, tá? Nós temos aqui a região do ilho, pubis e o isquio. Numa vista lateral, então nós temos a região da face glútea, tá, anterior, face glútea inferior. Temos então aqui na vista posterior, tá, a espinha ilíaca superior, espinha ilíaca inferior, a incisura isquiática maior, espinha isquiática, incisura isquiática menor, região aqui da tuberosidade isquiática, tá? Forame obturado, ramo, tubérculo púbico. Temos aqui a região da incisura do acetábulo, e aqui a composição do acetábulo, tá? Na região anterior, então, pelo pubis, posteriormente, tá, pelo isquio, e no polo superior aqui pelo ilho. As estruturas de importância na hora do posicionamento radiográfico, tá, que é a crista, região da crista ilíaca, a espinha ilíaca antero-superior, que são os pontos palpáveis para que a gente possa realizar um posicionamento, tá, isso numa vista lateral. Olhando para essa radiografia da pelve em AP, pelve óssea, ou popularmente chamado de raio-x de bacia AP, então nós temos a região aqui do ilho, região do isquio e a região do pubis. Ainda aqui nós temos a cabeça do fêmur, o colo femoral, trocânter menor, trocânter maior, região do sacro, aqui é a região do quadril, da formação completa do osso do quadril esquerdo, tá? Onde está conectado então ilho, a região do isquio, região do pubis. Nessa outra vista aqui, nessa bacia inlet, tá? Nós vemos a entrada pélvica, a sobreposição aqui dos ossos do isquio e do pubis sobrepostos, tá? Vemos aqui as espinhas isquiáticas, a sobreposição dos ossos do pubis e do isquio, a região então da entrada pélvica, o seu limite, região da síntese púbica, e nessa vista inlet, as estruturas de maior importância, tá, nessa radiografia é a sobreposição aqui dos ossos pélvicos aqui na parte do
do isquio, tá? E do pubis, demonstrando bem o alinhamento nessa sobreposição, para descartar alguns tipos de fratura aí por trauma, tá? Então essa seria a vista nesse desenho, então, da sobreposição de isquio e pubis, uma boa visualização da espinha isquiática e a região da entrada pélvica, tá? Tendo o objetivo, então, de avaliar esse alinhamento aqui, descartando possíveis fraturas ou luxações também aqui na região do sacro com o ilho. Nessa outra vista temos uma bacia outlet, tá? A saída da pelve. Aqui numa angulação cranial de 30 a 45 graus. Essa aqui é a inlet, uma angulação de 30 a 45 graus caudais. Nessa aqui, 30 a 45 graus craniais. Então, as estruturas também de extremo interesse são os ossos pélvicos aqui, região de pubis, região do isquio, tá? Para descartar fraturas. Outra parte de extremo interesse também são as articulações sacroiliacas, descartando possíveis fraturas ou luxações ocasionadas por traumas, tá? Temos a vista dos ossos ilíacos, mas uma estrutura de maior interesse é essa vista aqui, onde as pessoas chamam de óculos, né? Popularmente aí, aparentam óculos aqui, ou até mesmo a máscara. Então precisa delimitar bem a estrutura óssea, o alinhamento, tá? Olha, o cóccix, ele é apontado inferiormente aqui à síntese púbica, demonstrando um AP verdadeiro sem rotações, tá? Os membros inferiores podem estar em rotação interna ou simplesmente em rotação neutra, tá? Então nós temos aqui a região dos ossos do pubis e do isquio, forame obturador, região do sacro-cóccix, veja, o sacro está alongado, tá? Demonstrando aqui os forames sacrais, região do ilho, contorno aqui da região da articulação sacroiliaca. Então, numa radiografia, nós vamos ver bem essa região aqui da articulação sacroiliaca, porém, esse limite aqui é onde há, tá, a junção do sacro com o ilho. Olhando nessa imagem aqui, nós temos uma bacia Lauenstein, ou frog leg, perna de rã, ou batráquio, tá? Paciente aqui criança ou adolescente. O objetivo desse estudo aqui é a avaliação das cabeças femorais, conjuntamente com o acetábulo, para avaliar se há algum tipo de deslizamento, tá? Aqui do disco de crescimento, ou algum tipo de subluxação, displasia do quadril. Então nós temos aqui o conjunto do fêmur proximal, tá? Cabeça, colo e aqui o fêmur, tá? Temos então a região do polo superior da cabeça femoral. Essa linha aqui é a linha de crescimento, tá? A placa epifisária. Temos aqui o polo inferior. Então, essa vista precisa contemplar o que? Ambos os colos femorais aqui estarão em perfil, tá? Então, o trocânter maior é projetado aqui no colo, tá? Femoral, num perfil verdadeiro, então, do fêmur proximal. A vista da cabeça femoral bem definida, a ausência de rotação da pelve, tá? Com o cóccix apontando para a síntese púbica. Aqui está ligeiramente, tá? Rodado, muito pouco, tá? Percebe-se então pelos forames obturadores e também pela região do ilho. Então está rodado posteriormente à esquerda, tá? De uma forma bem leve, ok? Mais uma radiografia dentro da aceitação, mais uma radiografia que está dentro do limite, tá?
de uma margem de erro. Aqui nós estamos vendo um raio-x de pelve, alar obturatriz. Pela obliquidade próxima de 30 graus, nós temos a vista de frente do osso ilíaco. Tá? Temos a visão da parede posterior aqui, região da espinha isquiática. Vemos aqui o forame obturador do lado oposto, totalmente evidente, tá? E do lado direito aqui, para onde no oblíquo posterior direita, nós vemos a sobreposição do isquio e do pubis. Vemos aqui a região da cabeça femoral e o colo sobrepostas, e a evidência aqui também da articulação do acetábulo. À esquerda, a articulação sacroiliaca quase evidente, tá? Se tivesse um pouquinho menos de rotação, veria a sua definição com mais rigor aqui, seria bem mais demonstrada. A região da coluna lombar, nós vemos aqui as facetas articulares, o desenho do cachorrinho, né? do cão escocês. Lembrando que o ilho, tá? ele é visto de frente apenas ao oblíquo, o osso do ilho. Por quê? Vamos voltar aqui algumas imagens. Essa imagem aqui. Então, a disposição do ilho, para mim, vê-lo de frente, ele tem essa obliquidade de mais ou menos 30 graus aqui. Então, a visão do ilho, uma frente verdadeira do ilho, seria uma oblíqua do quadril, onde nós poderíamos avaliar toda a extensão do osso ilíaco, como nessa vista aqui em perfil, tá? Nessa vista aqui. Bom, essa aqui é outra técnica de posicionamento, tá? Uma bacia P com dupla abdução em rotação interna, chamada também de Van Rosen, tá? Essa técnica essa técnica de posicionamento, ela também é utilizada para avaliação, tá? De luxação do quadril, pacientes aí, geralmente crianças, adolescentes, tá? Geralmente. Precisa ver a relação então da placa de crescimento, tá? Com a região coxo-femoral. Então aqui nós vamos avaliar o polo superior também da cabeça femoral, o polo inferior. E avaliar se não há um deslizamento, um escorregamento do polo superior em relação à placa epifisária. E o que nós vamos avaliar aqui? A relação do polo superior com o polo inferior, para ver se não há um deslizamento, tá? Aqui através da placa de crescimento. Okay? Um perfil de quadril. Então, geralmente, quando vem a solicitação de exame de quadril frente perfil, é necessário fazer a inclusão da crista ilíaca, região aqui também dos ramos, tá? Sínfise púbica, pubis e isquio, demonstrar bem a espinha isquiática, tá? No perfil de quadril. A região da cabeça femoral, região do trocânter menor, tá? Então, essa imagem aqui é uma imagem de perfil do quadril, tá? Estruturas do ilho, espinha isquiática, estruturas importantes para serem visualizadas nessa radiografia. Por outro lado, há também denominado articulação coxo-femoral. Então, em alguns serviços, aí é preciso que o profissional se adapte à instituição que ele trabalha, tá? Quando é solicitado a articulação coxo-femoral, o estudo é feito assim, tá? Cortando a crista ilíaca, diminuindo o campo de exposição e obtendo essas mesmas estruturas, com a ênfase na região da articulação coxo-femoral. Então, a cabeça do fêmur, bem delimitada, tá? E a região da parede posterior aqui, espinha isquiática, e a face, tá? A articulação coxo-femoral aqui delimitada em verde, tá? Esse método aqui, ele é chamado de cross table, tá? Na verdade, o nome dele seria o método de Arcelin, porque cross table, a designação cross table,
é tudo aquilo que é feito com raios horizontais, tá? Então tem cross-table de coluna lombar, de joelho. A designação correta do cross-table é quando os raios são horizontais à mesa e não perpendiculares a ela. Então, no caso desse cross-table, tá, a placa foi colocada acima da crista ilíaca do paciente, uma incidência axolateral, para avaliação de traumas e fraturas do colo do fêmur. Então, é necessário a gente avaliar o contorno aqui da cabeça do fêmur, tá? Região do colo femoral, a parte dos trocânteres, tá? E essa região aqui, que é o offset femoral, para avaliar se não há um tipo de fratura nessa região. Essa estrutura também, aqui é o limite, tá, do trocânter maior, que não vai invadir o colo femoral. Geralmente, essa radiografia passou a ser muito utilizada também nos estudos da síndrome do impacto fêmur-acetabular, onde há o quê? Uma cobertura de osso aqui no offset, nessa depressão, que acaba sendo ocasionada pelo trauma que ela tem, pelo impacto que ela vai tendo com a região do acetábulo. Tá? Então, essa imagem aqui é uma variação do cross-table, porém com paciente em decúbito lateral, especificamente para avaliação, tá? Então, das lesões de impacto, e não em pacientes com trauma. Primeiro, que um paciente que tem um traumatismo, uma fratura, ele não pode ser movido, ele não pode ter os seus membros deslocados pelo profissional que está posicionando. Tá? É preciso cuidado. A gente não pode mexer uma estrutura com suspeita de fratura. No caso anterior, aqui o paciente está deitado e o posicionamento é feito com ele quase sem mexer com o paciente. Nesse outro estudo aqui, o paciente está com dor. Então, sempre que possível, no paciente que está descartado fratura, é possível deitá-lo em decúbito lateral com o lado de interesse para baixo, fazer a angulação do feixe de raio-x, tá? Próximo de 30 a 40 graus, direcionado para o colo femoral. Então, as estruturas que eu quero ver aqui é todo o contorno, tá, da região de colo, tá, cabeça femoral e a transição da cabeça com o colo, tá? Para saber se não há uma cobertura óssea aqui, que é originada do impacto, tá? Do colo com a região do acetábulo. Aqui a vista de Dunn, também as estruturas que precisam ser bem evidenciadas, tá? É a cabeça femoral, a região da transição, tá? Da cabeça e do colo. O trocânter maior ele é projetado abaixo, tá? Abaixo do colo, quase totalmente abaixo do colo, para que não haja uma sobreposição dele nessa estrutura aqui, nessa depressão que é o offset femoral. O que tem sido muito utilizado hoje, que é o impacto fêmur-acetabular. Então, a estrutura de maior interesse aqui é justamente o que? Se a cobertura óssea aqui, originada da lesão do impacto, tá? Fêmur-acetabular. A vista de Ducroquet, tá? Então, o Dunn, deixa eu voltar aqui, o Dunn, ele é uma flexão do quadril de 45 graus e uma abdução de 20, onde eu tenho essa estrutura. O Ducroquet, ele é uma flexão do quadril de 90 graus, eu flexiono o quadril do paciente a 90 graus e abduzo 45. Então, o Dunn e o Ducroquet seria um estudo dinâmico da região do quadril, tá? Onde aqui eu também tenho as mesmas as áreas de interesse. Região do colo femoral, tá? Essa linha que eu ponho é o trocânter maior abaixo do colo femoral, para que não haja sobreposição nessas estruturas aqui. A definição, tá, da cabeça do fêmur, a transição cabeça-colo, tá? Eu preciso avaliar se não há também lesões aqui no colo. Então, o Dunn e o Ducroquet, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um estudo dinâmico, vendo as faces anteriores, superiores aí, do colo femoral, para descartar as lesões pelo impacto, tá, do colo do fêmur com o acetábulo. Aqui o limite, então, é da face de estudo, tá? Para descartar que não há uma cobertura óssea nessa transição da cabeça com o colo. Aqui a vista de Lequese,
Tá? Então o lequese ele é realizado com o paciente na posição ortostática. O lequese é o falso perfil de lequese. Ele pode ser incluído, tá, as duas cabeças femorais, nessa vista oblíqua, uma oblíqua posterior esquerda. Tá? No caso aqui dessa imagem, eu coloquei só uma lateralidade, incluí só o lado direito. Tá? Então existem serviços que devem se incluir as duas cabeças femorais, tendo a distância de uma cabeça entre as duas. E a ideia dessa radiografia veja que a gente está cortando as cristílicas nessas radiografias aqui, tá? Então o DUM, o cross-table, tá? O DUM do croquet e também no lequese, porque a ênfase aqui é estudar a articulação coxo-femoral, tá? Então nessa vista aqui, o que eu preciso, tá? O trocânter maior vai ser projetado nessa linha aqui da cabeça femoral, tá? Tenho então a avaliação da cabeça femoral e a região aqui antero-superior do acetábulo. É diferente das outras que são realizadas em decúbito dorsal, tá? Nessa vista aqui existe essa sobreposição, tá? Dos ossos aqui no colo femoral, porque a minha área de interesse não é região do colo. Eu já estudei o colo nas imagens anteriores. Nessa aqui, há essa sobreposição mesmo das estruturas anatômicas, tá? A importância do membro do lado de interesse, no caso o direito aqui, está verticalmente aqui, bem perpendicular ao solo, para que a gente possa pôr a carga nessa estrutura e avaliar a região aqui, né, o fêmur aqui nessa vista vertical, tá? E avaliar o espaço articular e a região do antero-superior do acetábulo, porque no DUM e no do croquet eu vou avaliar a região da transição da cabeça com o colo femoral. No lequese eu vou avaliar a formação excesso de osso do acetábulo, onde pode ter uma formação óssea aqui e ter um tipo de impacto misto, tá? Tanto com do acetábulo nessa formação óssea, quanto aqui da região do colo femoral. Nessas imagens, então nós temos aqui essas vistas axiais de tomografia, tá? Temos então a região da cabeça femoral, a região articular aqui do acetábulo. Face anterior, aqui a região do pubis. Essa vista nesses três planos, nós temos então aqui a tomografia, tá? A vista da cabeça, e aqui a região do colo, tá? Na vista axial. Essa vista coronal, vendo o paciente de frente, região da cabeça, região do colo femoral, tá? Região do acetábulo. Eu consigo estudar bem a tomografia na reconstrução aqui, multiplanar, tá? A área aqui do contorno da transição da cabeça com o fêmur. O raio-x são excelentes para estudar essa patologia, tá? Essas estruturas, e também um complemento aqui na tomografia para avaliar algum tipo de artrose já sendo ocasionada por esses traumas de impacto aí na cabeça do fêmur com acetábulo, tá? E aqui uma vista sagital, vendo o paciente olhando para ele de lado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado então dessa aula nossa sobre a cintura pélvica, onde eu enfatizei alguns pontos importantes aí que o técnico e o tecnólogo precisam ter referente às suas radiografias, ao posicionamento que ele executou ali. Então eu espero que essas dicas façam muita diferença no dia a dia de vocês aí, para que vocês possam estar evoluindo e ofertando ao lugar que você trabalha uma mão de obra totalmente especializada, ok? Então eu aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Deus abençoe a todos.